Olá pessoal, estamos aqui no quadro do Grupo de Estudos em Forragicultura, Perguntas e Respostas. Antes de iniciar a responder as perguntas, gostaria de agradecer ao convite do Grupo de Estudos em Forragicultura, Jeff, e as pessoas que nos mandaram as perguntas. Espero que eu consiga responder plenamente as perguntas que foram feitas no Instagram. Bom, vamos para a primeira pergunta de Porfírio Neto, em que ele pergunta: capiaçu e sorgo gigante tem problema de fibras? Palma tem carência, seria a junção perfeita? Bom, Porfírio, tanto o sorgo quanto o capim-elefante capiaçu, eles são excelentes fontes de fibra, eles são ricos em fibras, são forragens muito ricas em fibras. Então, sim, é uma junção muito boa da palma, que tem um baixo teor de fibra fisicamente efetiva, com o sorgo ou esse capim-elefante, como também a junção de qualquer outra fonte de forragem. É importante deixar bem claro que a adição de volumosos como sorgo na forma de silagem ou capim-elefante na forma in natura ou também na forma de silagens, eles podem ser adicionados à ração de forma a permitir essa quantidade mínima de fibra para que não cause nenhum distúrbio metabólico nos animais ruminantes, bovinos, caprinos, ovinos, que consomem palma forrageira. Vamos mais uma pergunta, é da Laíla. Por que ainda existe resistência de alguns produtores do semiárido com o uso da palma? Falta de informações? Laíla, geralmente, tudo que é usado de maneira incorreta e que cause algum distúrbio nutricional, as pessoas depois ficam com medo de usar. Isso é o caso também da ureia, que muitos produtores têm medo devido ao uso incorreto dela causar, por exemplo, a alcalose. Mas isso já é um assunto que dá pano para manga para mais um vídeo de perguntas e respostas, certo? Bom, em relação à palma, a palma quando usada de maneira incorreta, ela pode causar diarreia nos animais e outros distúrbios relacionados também à diarreia. Porém, se tomarmos os devidos cuidados, isso não vai ocorrer. Quais seriam esses cuidados? Respeitar, como falamos na pergunta anterior, a quantidade mínima de fibra fisicamente efetiva que tem que ter na ração. É importante também não ultrapassar os 44% de carboidrato não fibroso na ração, com base na matéria seca. Mas isso são informações que é preciso ter um acompanhamento do nutricionista para formular essas rações. E também é importante alguns manejos com a palma, que fazem também muita diferença. É o caso de você, quando for adicionar em rações em altas proporções, fazer uma adaptação do animal a esse consumo, como se faz também com a ração com alto teor de concentrado, seja milho, farelo de soja ou uma ração, uma mistura de milho, farelo de soja, torta de algodão. É importante também recolher dietas que contêm palma. É importante que se recolha as sobras de manhã e de tarde, para que evite uma fermentação microbiana no coxo que pode causar diarreia nos animais. E por fim, triturar ou picar a palma logo antes do fornecimento. Não triturar ou picar a palma de manhã para fornecer de manhã ou de tarde, ou picar num dia e fornecer em 2 dias.
Isso tudo são manejos importantes para evitar o crescimento de micro-organismos patogênicos da palma, que o animal, ao consumir, podem causar diarreia também. Uma outra pergunta é de Neuquides Viana. Até que nível de matéria natural posso usar na dieta e quais suas limitações para o animal? Neuquides, já trabalhamos com rações com até 90% de palma na matéria natural da ração. Porém, né, é importante fazer uma adaptação desses animais a essa grande quantidade de palma, como se faz, por exemplo, quando utiliza dietas de alto grão. E é importante também frisar que acima de 80% de palma na matéria natural da ração, os animais têm uma queda no desempenho. Isso quer dizer o quê? Que com dietas, quando se compara dietas com 90%, acima de 80% de palma na matéria natural, com dietas com valores abaixo de 80% de palma na matéria natural, tanto o ganho de peso quanto a produção de leite dos animais tem queda. Ou seja, você terá que fazer a relação custo e benefício, né? Será até quando que o menor custo dessa ração com palma vai valer a pena em relação à queda no desempenho animal. E também você estará ali no limiar para que esses animais tenham a diarreia. Então, é uma ração em que tem que se ter muito mais cuidados do que com a ração com um teor menor de palma. Vamos agora a uma pergunta do William Silva. Até quantos % posso substituir milho pela palma em dietas para bovinos de corte em confinamento? William, a conta que você tem que fazer é que para cada 1 kg de milho que você substitui por palma, você tem que adicionar 1,2 kg de palma na matéria seca. Isso na matéria natural irá depender do teor de matéria seca da palma. Então, por exemplo, uma palma que tem 12% de matéria seca, ao se retirar 1 kg de milho na ração, você tem que adicionar 10 kg de palma na matéria natural, certo? Isso porque a palma ela tem em torno de 80% da energia do milho, certo? Porém, você pode substituir 100% do milho pela palma com animais quando o seu objetivo é ter ganhos de peso ou produção de leite de baixo a médio. A partir do momento que você quer altos ganhos de peso ou altas produções de leite, você não poderá substituir totalmente o milho pela palma, porque os animais vão ter quedas no seu desempenho. É importante frisar também que o milho, ele contém, apesar de ser baixo, mas ele contém mais proteína do que a palma. Então, ao fazer essa substituição, temos que tomar muito cuidado também de não trazer uma deficiência de proteína. Para isso, então, é importante você consultar um nutricionista na hora de fazer essa substituição do milho pela palma. Walter Cunha pergunta: existe algum protocolo para uso de fertilizantes para enriquecer com proteína a palma fornecida? Bom, a dose nitrogenada irá depender do objetivo, né, de produção. A palma, ela responde muito bem à adubação orgânica, porque é uma cultura perene, como também responde muito bem à adubação química.
Porém, ao fazer uma adubação química, é importante você procurar um especialista da área para que faça a recomendação correta para você, tanto em quantidade quanto ao tipo de fertilizante que deverá ser usado naquele solo. Em termos de agregação, aumentar o teor de proteína, isso vai acontecer, porém a quantidade é ínfima. O que você ganha nesse processo de adubação é maior produção por área. Então, a produção ela vai aumentar gradativamente ao aumento dos fertilizantes, claro, até um determinado limite. Então, o grande benefício da fertilização não é aumentar o teor de proteína da palma, mas sim aumentar a produção por hectare. Temos a pergunta agora de Rafael Soares. A utilização da palma é viável economicamente? Com certeza, Rafael. O custo da palma é muito baixo, até quando você compra. Hoje em dia está em torno a tonelada de palma a 150 a 300 reais na região aqui no estado da Paraíba. Além disso, a palma, por ser rica em energia, ela diminui a utilização de concentrados energéticos como o milho, que diminui ainda mais o custo da ração. Eu acho que a palma, nas condições semiáridas, é o que nos permite ter uma pecuária viável economicamente. Genildo Pereira está perguntando qual a variedade mais indicada para o consumo de bovinos. Genildo, não tem uma variedade mais indicada para o consumo de bovinos. Todas têm características positivas. Vão variar um pouco ali no teor de carboidrato não fibroso, no teor de fibra e proteína, como também a produção por área e tolerância às pragas. A idade em que é cortado o palmal para fornecer aos bovinos também variam essa relação, esses teores, principalmente de fibra e carboidrato não fibroso. Então, mais do que se preocupar qual que contém uma composição melhor, é importante você procurar uma variedade que tenha uma alta produtividade na sua região e que seja tolerante às pragas que estão ali em volta, em outros palmais que tem na sua região. Yara Cavalcante está perguntando se em dietas com alto nível de palma forrageira e fonte de fibra fisicamente efetiva vindo de concentrado fibroso, como a produção de proteína microbiana pode ser mantida? Yara, aí são duas perguntas em uma, Yara. Em relação a você utilizar um concentrado rico em fibra, existem alguns concentrados, por exemplo, o farelo de trigo, o caroço de algodão, a torta de algodão, que podem sim ser utilizados como fonte de fibra em dietas com palma. Porém, a efetividade desses concentrados ricos em fibra, a efetividade da fibra é menor. Então, você vai ter que adicionar maiores quantidades de fibra e estar ciente que o desempenho, às vezes, não vai ser tão... não vai se igualar quando se usa uma fibra advinda de forragem. Em relação à síntese de proteína microbiana, realmente a palma tem um baixo teor de proteína, em torno de 5%. Então é importante em rações com palmas se acrescentar um concentrado proteico, como farelo de soja, a torta de algodão, o farelo de algodão e a ureia. A ureia é uma excelente fonte de proteína microbiana, e o uso dela associado com palma pode otimizar sim a síntese de proteína microbiana,
porque a ureia irá fornecer para esses micro-organismos ruminais a fonte de nitrogênio, a palma vai fornecer o carboidrato, que vai servir como esqueleto de carbono, e aí a gente tem que adicionar uma fonte de enxofre para que seja utilizada essa síntese de proteína microbiana. Temos agora a pergunta de Tomás Guilherme: afinal, palma é um alimento volumoso ou concentrado? Tomás, essa é uma pergunta difícil de responder. Se você procurar na literatura, você vai ver que tem alguns pesquisadores e alguns estudiosos que consideram a palma como volumoso e outros que consideram a palma como concentrado. Se você considerar a literatura clássica, a classificação dos alimentos, né, volumoso são alimentos que têm mais de 18% de fibra bruta. E considerando essa definição, a palma é um volumoso. Porém, atualmente, né, agregado a essa classificação, tem se colocado que tenha 18, acima, que um volumoso ele tem que ter acima de 18% de fibra bruta, ou 25% de fibra em detergente neutro, e somado a isso que tenha menos de 70% de nutrientes digestíveis totais. Se considerarmos o teor de fibra em detergente neutro da palma, a palma continua sendo volumoso. Porém, se considerarmos o teor de nutrientes digestíveis da palma, a palma se enquadra como concentrado, porque ela tem mais de 60% de nutrientes digestíveis totais. Bom, para mim, eu considero a palma um volumoso porque ela é uma forragem e todas as forragens são classificadas como volumosos. Porém, apesar dela ser um volumoso, ela consegue substituir parcialmente os concentrados energéticos devido ao seu alto teor de energia. Mas isso, Tomás, é minha opinião. Talvez se você fizer essa pergunta para outros pesquisadores ou consultar diferentes literaturas, eles vão colocar, né, diferentes premissas e classificar a palma como concentrado. Bom, pessoal, terminamos aqui esse quadro de perguntas e respostas sobre dietas para ruminantes com palma forrageira. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato via o Instagram do Grupo de Estudo em Forragicultura ou o meu Instagram. Eu vou ter o maior prazer em responder, e continue seguindo o Instagram do Grupo de Estudo em Forragiculturas, que sempre tem muitas novidades. Até mais!